Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que venha sobre a sua vida nessa noite de hoje, né? Sobre a sua família, sobre tudo que você fizer hoje, amém. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar e fortalecer todo o seu familiar, seu caminho, a sua vida, viu? É o que eu te desejo nessa noite, irmão Vitor. Quero saudar também nosso irmão que acompanha esse YouTube conosco, essa mensagem que eu trago na parte da noite, ou muitas vezes de manhã. Quero saudar também nossos irmãos da igreja, nosso irmão Borginho, nossa irmã Eva, com a paz do Senhor Jesus, né? Que Deus abençoe eles lá, né? Guarda eles, no lar deles. Nosso irmão César, nossa irmã Edna, né? Abençoar em nome do Senhor Jesus também, nossa irmã Maria, né? Seja abençoada e fortalecida através do Espírito Santo de Deus, né? Todos os irmãos fazem parte da igreja de Guaranésia, que é aqui, que seja abençoado e fortalecido, né? É que eu desejo essa noite, né, meu irmão Vitor? Que Deus o guarde e guia. Quero nessa noite, meus queridos irmãos, querida irmã, falar um pouco sobre igreja, né? Porque eu vejo muitas pessoas às vezes comentar comigo, esses dias não está tendo culto, porque a igreja está fechada. Muitos dizem assim, mas nem precisa de quase de igreja, né? Que muitos acham que não precisa congregar numa igreja. Muitos dizem assim, não, mas eu estou lá em casa mesmo, lá mesmo eu posso buscar Deus, lá mesmo eu posso orar, lá mesmo eu posso sentir a presença de Deus, não precisa de igreja. Muitos falam dessa maneira, né? Mas eu quero mostrar para os irmãos, para as irmãs, e para o ouvinte também, né? Que está nessa noite ouvindo esse vídeo, que nós precisamos estar numa igreja. Nós necessitamos estar numa igreja. A igreja é o lugar onde o povo de Deus se reúne para louvar o Senhor Jesus, para cantar louvor, orar e aprender a palavra através de um pregador que anuncia a palavra, né? Então é o lugar do povo de Deus reunir, né? Então nós precisamos estar numa igreja. A Bíblia diz que nós temos que estar numa igreja reunido, né? Você pode buscar o Senhor na sua casa, aí onde você estiver, sim, orar, né? Se não tiver uma igreja, porque agora não está tendo jeito que as igrejas estão fechadas, né? Mas quando tem a oportunidade de estar na igreja, nós devemos estar numa igreja, né? Nós devemos estar na igreja buscando o Senhor nosso Deus, né? Buscando Ele de coração, louvando junto, porque nós vemos, meus irmãos e minhas irmãs, que se alguém acender um fogo, colocar só um pau de lenha no fogo, dificilmente aquele pau de lenha vai pegar fogo e queimar. Mas se tiver um punhado de madeira junto, uma vai aquecer a outra e o fogo vai pegar naquela madeira e vai queimar aquela lenha. Então os irmãos ver que o fogo acende. Se os irmãos pegar um palito de fósforo sozinho, pegar na mão vai quebrar fácil, né? Mas se os irmãos pegar um punhado de palito e forçar aquele punhado de palito, ele não vai quebrar, porque um fortalece o outro. E assim somos nós que ouvem a palavra de Deus, que participamos da igreja de Deus. Então nessa noite eu quero mostrar para os irmãos, quando Jesus fala da igreja que Jesus fundou para os apóstolos, quando Jesus escolheu Pedro para administrar a sua igreja, se não precisasse de fundar uma igreja, ele mandava Pedro congregar sozinho, os apóstolos cada um lugar sozinho congregar, mas ele mandou unir a igreja, né? Então nós vemos que lá no livro de... Porque eu já quero dar início nesse estudo já para os irmãos e para as irmãs e para o ouvinte que vai ouvir essa palavra também nessa noite, né? E vai ouvir. Então eu quero mostrar dentro da palavra, dentro da Bíblia, que nós precisamos estar congregando na igreja. Temos necessidade de estar numa igreja congregando, né? É o que Deus quer de nós. Possamos estar congregando numa igreja. O povo de Deus reunido, né? Nós vemos aí que tem muitas igrejas aí, né? Que está agindo de não maneira certa, né? Muitas vezes obrigando as pessoas a fazer coisa que é antibíblico. Mas nós temos que congregar em igreja.
Procurar a igreja verdadeira, a igreja que prega a verdade, a igreja que não explora os membros, a igreja que não quer tirar só o couro das ovelhas, mas que quer pregar a palavra, que ama as ovelhas, né? E tem igreja dessa maneira, meus irmãos. Tem igreja que prega com honestidade, com sinceridade, que ama as ovelhas, que o pensamento deles é pregar para que as ovelhas tenham um pastor, que ela venha conhecer Jesus através daquela palavra e possa estar preparado para a vida do Senhor Jesus, né? Então, a função do nosso pregador é pregar a palavra, levar o evangelho para todos, para que todos venham ao plano conhecimento da palavra de Deus, venham conhecer Jesus da maneira certa, né? E adorar da maneira certa, sem mistura, adorando Ele como único Deus, como único Salvador, o único Senhor de nossas vidas, né? E Jesus é um Senhor, Ele é o Filho de Deus vivo, como diz Pedro, né? Então eu quero chamar para o irmão aqui, nesta noite, mostrar nos versículos na Bíblia, que o irmão vai acompanhar comigo e observar que nós precisamos estar congregando em igreja, né? Que uma brasa sozinha no fogo ela vai apagar, mas se tiver muita brasa ela vai conservar. E assim somos nós. Nós sozinhos, meu irmão, minha irmã, o mundo nós lutamos, mas nós vamos se esfriando, vamos se apagando, né? E se nós estivermos unidos numa igreja, o fogo vai aquecer. Vamos se sentir mais forte, vamos ser mais fortalecidos, porque ali está um fogo, um aquecimento, um fogo, né, ali dentro, que um aquece o outro com o poder. Cada um tem hino, tem louvor, ou tem pregação, ou tem salmo, como diz o apóstolo Paulo, né? Deus usa cada um de uma maneira ali, né? Agora muitos dizem, não, filho, você está na igreja, não. Eu já batizei, já estou salvo. Você está na igreja, na minha casa, eu posso adorar, eu posso orar, mas não é da mesma maneira, meu irmão. Não é da mesma maneira. É muito diferente. Então, por esse motivo, eu quero trazer para você nessa noite, nós devemos congregar como igreja. Em igreja. Um grupo de irmãos reunidos, né? Irmão reunido. Para louvar, tudo junto. Então, eu quero mostrar para os irmãos aqui. Já vou dar o início aqui no livro de Mateus, né? Eu estava observando aqui no livro de Mateus, né? E fala sobre igreja, né? Então eu quero que os irmãos abram a Bíblia comigo no livro de Mateus 16. Vamos abrir lá em Mateus 16. Vai falar de congregar, de igreja, né? Jesus falando para Pedro. Aqui diz assim em Mateus 16, né? Mateus 16, 13, 14, Mateus 16, 13 até 18. Vamos ver o que fala aqui, irmãos, né? Sobre congregar e sobre estar numa igreja. Acompanha comigo, irmão. Mateus 16, capítulo 13 em diante, versículo 13 em diante. Aqui diz assim, ó. E chegando Jesus, o irmão começa no 13, né? Mateus capítulo 16, versículo 13. Aqui diz assim, a confissão de Pedro. E chegando Jesus à parte da Cesareia de Filipe, interrogou o seu discípulo, dizendo, quem diz o homem ser o filho do homem? E eles disseram, uns disseram João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, e outros profeta. Então Jesus chegando, interrogando os discípulos, né? Perguntando, quem vós acha que eu sou? Jesus perguntando para eles, né, para os discípulos, né, que estavam ali. Uns falavam que era João Batista, outros falavam que era Elias, né? Outros falavam que era Jeremias, outros falavam que era profeta, né? Então Jesus interrogando. Aí no 15, Jesus disse no 15, ó, disse-lhe ele, e vós, quem diz que eu sou? Aí perguntou para Pedro, né? E vós, quem diz que eu sou? E Simão Pedro, Jesus disse para Pedro, e vós, Pedro, quem você acha que eu sou? Né? Então Pedro respondendo disse, aí agora Pedro responde, Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Perguntou para todos eles, ninguém conseguiu dar a resposta certa, mas quando ele perguntou para Pedro, Simão, e tu, quem acha que eu sou? Ele disse, tu és o Filho do Deus vivo. Pedro disse, né? Então Pedro estava ali em espírito e reconheceu Jesus.
como Cristo, o Filho do Deus vivo, né? No 15, né? Depois 16, Simão responde, ó. Simão respondendo diz: Tu és Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu para Jesus, né? E Jesus respondendo, disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que revelou, né? Não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Bem-aventurado és tu, Bar-Jonas, que não foi a carne nem o sangue que revelou, mas meu Pai que está no céu. Olha só, meus irmãos, né? Revelação, né? E continuidade no 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Eu também te digo agora, Pedro. Te digo também, agora te digo. Jesus falando para Pedro: Tu és Pedro. Pois também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E sobre ti edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Então tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. E a potestade do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Colocando a responsabilidade na mão de Pedro. A igreja na mão de Pedro. Ali, uma igreja para os irmãos reunir, né? E dando continuidade, né? Aí Jesus disse aqui no 19, ó. E eu te darei a chave do reino do céu. Pedro, colocarei a igreja na sua mão. E vou te dar a chave do reino do céu na sua mão, Pedro. Né? Aqui no 19, acompanha comigo, irmãos. E eu te darei a chave do reino do céu. E tudo que ligar na terra será ligado no céu. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. Mas primeiro tem que ligar aqui. Se estiver desligado aqui, está desligado no céu. Através da igreja nós estamos ligados na terra, né? Como Jesus para Pedro aqui. E tudo que ligar será ligado, né? Será ligado na terra, será ligado no céu. E tudo que desligar, agora diz, ó, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Vamos entender? Pedro, tu és Pedro. Jesus fala para Pedro aqui em Mateus, né? Em Mateus 16, 17, 18, 19, dizendo assim: Tu és Pedro, Pedro. Jesus falando para Pedro: E sobre ti edificarei a minha igreja. Pedro significa pedra. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E a potestade do inferno não prevalecerá contra ela. Está dizendo aqui, né? E eu te darei a chave, Pedro, na sua mão, para você cuidar da igreja, Pedro. Sei lá da igreja. Eu, aqui ó, 19, ó, eu te darei a chave do reino, a chave do reino do céu. Oh, glória a Deus, irmãos. Que aleluia, que maravilha, irmãos. Jesus falou para Pedro: vou te dar a chave do reino do céu na sua mão, Pedro. Você cuidar da minha igreja, Pedro. E o que ligar aqui na terra, Pedro, será ligado no céu. E o que desligar aqui será desligado no céu, né? Então mandou ao seu discípulo que ninguém dissesse que ele era o Cristo. Falou para o discípulo: se falar para ninguém que ele era o Cristo, porque o principal é o discípulo, está sabendo, irmãos? Saber que ele era o Cristo, que ele era o Filho de Deus vivo, né? No 21 ele diz, ó, e desde então começou Jesus a mostrar ao seu discípulo que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos príncipes, do sacerdote e dos escribas, e ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Então Jesus começou, dali para frente, começou a pregar para ele que ele teria que ir, né? Ele teria que ir a Jerusalém e padecer muito lá, e ser morto, crucificado e morto, e ser ressuscitado ao terceiro dia, né? Ao terceiro dia. Então nós vemos que Jesus, antes dele ser morto, né, e ser ressuscitado, ele já entregou na mão de Pedro a chave da igreja.
da igreja, irmãos. Para que Pedro cuidasse da igreja. Reunisse ali os discípulos e mais pessoas, né, na igreja, para congregar. Agora eu vejo muito dizer assim, ah não, eu preciso ter minha igreja. Não precisa de igreja. Para que igreja? Eu vou ficar em casa sozinho, orando. Não, irmãos. Precisamos congregar. Está numa igreja, né? Está numa igreja congregando, adorando, porque nós sentimos mais forte, mais fortalecido, né? Enquanto é igreja, vamos congregar, irmãos. Vamos estar congregando, viu? Agora, como pode abrir, né? Nós vamos orando em casa, mas poder juntar num lugar aí 4, 5 irmãos, né? Cuidando com máscara, com certinho, né? Não ficar tumultuado, né? Pode unir, louvar, cantar um louvor. Porque Jesus disse, onde tem 2 ou 3, ali eu estarei no meio deles. Né? Onde tem 2 ou 3 unidos em meu nome, ali eu estarei no meio. Né, irmãos? Então precisamos congregar, irmãos. Precisamos estar na igreja. Vamos ver lá no livro de Efésios. No livro de Efésios 3:10. Lá em Efésios 3:10 também a gente fala de igreja também, irmãos. Eu quero mostrar para os irmãos também lá em Efésios, né? Lá no livro de Efésios 3, né? Fala também de igreja. Vamos ver. Efésios 3:10. Aqui diz assim, ó, no 10, Efésios capítulo 3, versículo 10. Para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu, segundo o interno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos adia e acesso com a confiança pela nossa fé nele. Portanto, vós peço que não desfaçais nas minhas tribulações por vós que são a vossa glória. Falando aqui em Efésios 3:10, falando novamente de igreja, meus irmãos. Falando de igreja, olha lá, né? Até volta um pouquinho mais no 9 para nós, né? Olha lá. Demonstrar a todo qual seja a dispensação do ministério que desde o século esteve oculto em Deus, que tudo criou, né? Para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e de potestade no céu. Para que a igreja seja conhecida no céu. Que todo venha conhecer a igreja de Deus. Que todo venha conhecer o evangelho de Deus. Né? Então devemos estar na igreja preparando, né? Orando, unido, né? Como Jesus disse, né? Unido. Então aqui no livro de Efésios fala, né? Através da igreja, né? A igreja é instrumento para pregar a palavra. A igreja é um instrumento para pregar a palavra, irmãos. A igreja é um lugar que nós se juntamos para anunciar a palavra, para pregar o evangelho, para aprender, né? Um lugar que nós ficamos mais confortável, ali unido, para aprender o evangelho. Cada um, usado pelo Espírito Santo, prega, ensina, fala. Usa o seu dom, né, que Deus dá para louvar. Um louva, outro prega, outro ora. Então é dessa maneira, irmão. Mas vamos dar continuidade, né, falando sobre igreja, né? Agora vamos falar de mais igreja, né? Vamos observar aqui, irmãos. Queridos irmãos e ouvintes que ouve esse YouTube, né? Essa palavra, né? Nessa noite. Aqui no livro de Atos, capítulo 20, Atos capítulo 20, versículo 28, vai falar da igreja que Jesus fundou, né?
Atos 20, 28. Vamos ver o que fala lá, irmãos? Em Atos 20, 28. Acompanha comigo, irmãos. Vamos ver o que fala aqui, irmãos. Atos 20, capítulo 20, versículo 28. Vai falar de igreja, né? Novamente. Vamos ver o que fala. Aqui diz assim, ó. Aqui diz assim no livro de Atos Apóstolos 20 e 28. Atos 20, capítulo 20 e versículo 28. Acompanha comigo, irmãos. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então aqui fala abertamente: olhais, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo constituiu bispo, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Não entendeu? É para apacentar a igreja de Deus. Agora, para sentar uma igreja de Deus, é onde está um povo reunido. Ali é a igreja. Ali é uma assembleia do povo de Deus. É uma igreja de Deus. Ali sendo mandado pelo Espírito Santo para sentar a igreja. Se não precisasse de igreja, ele falava assim: não, fica na sua casa então e ora. Ora lá. Né? Você vai apacentar você mesmo. Então é para apacentar a igreja de Deus, cuidar do rebanho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Agora, nós dando continuidade, meus irmãos, e já vai falar aqui também de lobo cruel, que já tinha Deus do passado, irmão. No meio do povo de Deus já tinha lobo cruel, pessoa dentro da igreja, mas não tinha nada a ver com Deus, estava ali só com falsidade dentro da igreja. Aqui Paulo falando, né, através do Espírito Santo, aqui no 29, ó, continuidade, ó. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Paulo falando, depois da partida de Paulo, entrará no meio de vós, meus irmãos, lobo cruel, né? Entrará no meio de vós lobo cruel, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmo se levantarão homens, que falarão coisa perversa, para atraírem os discípulos após ti, né? Após si. Portanto, vigiai, lembrando vós de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrima a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo vós a Deus a palavra da sua graça, a ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobiceis prata e nem ouro, né? Nem veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo, estas mãos me serviram, e tenho vos mostrado, né? Paulo falando que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar a palavra do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que a receber. Então Paulo disse, estava falando da igreja de Deus, que Jesus mandou unir na igreja e cuidar do rebanho, mas ele falou que cuidar do rebanho, mas era para ficar alerta. E depois da partida dele, entraria no meio do rebanho homem querendo tomar conta da igreja, corrupto, cruel,
que ia enganar o discípulo, ia enganar as ovelhas, para ir até ele, enganando. E como está acontecendo no dia de hoje, irmãos, estamos vendo aí, tanto erro dentro das igrejas, tanta corrupção, dentro da igreja. Vamos pregando o evangelho, querendo ser pregador, querendo ensinar coisa da cabeça dele, por doutrina de homem na igreja. Mas meu irmão, minha irmã, devemos congregar e buscar a Deus e orar. Orar e manter a mente aberta para que esses enganadores não venham nos enganar com conversa mole, né? Mas precisamos congregar, irmãos. Não é por causa desse tipo de pregador que está fazendo nas igrejas isso, nós vamos abandonar a igreja, não. Vamos manter firme, buscar a presença de Deus e vamos procurar estar na igreja, unido. Porque na igreja tem bastante membro e tem muitos ali que está em edificação com Deus. Nem todo está ali só esquentando o banco. Nem todos. Muitos vai para adorar, vai lá para buscar a presença de Deus. Agora, contra aquele que vai esquentar o banco e querer enganar as pessoas, no final vai ter que tratar com Deus, né? Porque Deus vê tudo, enxerga tudo. Aí eles têm que dar conta do que ele fez. A palavra de Deus diz que vamos ser julgados segundo as suas obras. Vamos ser julgados pelo que ele faz. O que ele faz de bom, Deus está vendo. Mas o que ele faz que não é bom, Deus está vendo também. Serão julgados cada um segundo as suas obras. Se a obra for boa, e vai ter um bom lugar para ele, na presença de Deus, junto com Jesus. Se for obra má, vai pagar. O preço é caro, né? O preço é caro. Mas precisamos, irmãos, estar congregando nas igrejas. Está na igreja congregando, né? Paulo falando, Jesus falando para Pedro, né? Ele está na igreja, né? Aí os irmãos veem aqui lá no livro de Atos 28, né? Cuidar da igreja. Lá no livro de Atos 2, lá no livro de Atos capítulo 2, versículo 46, 47, fala também de igreja, né? Lá em Atos 2, vamos ver também em Atos 2, irmãos. Acompanha comigo, né? Falei que fala também lá em Atos 2. Atos 2, 46, 47. Né? Aqui, ó, eu vou ler mais, né? Aqui em Atos 2, 46 e 47. Vou ler só um pouquinho para não ficar muito extenso o vídeo, né? 46 e 47. É a igreja primitiva, a igreja verdadeira, que nasceu no dia de Pentecoste, né? Aqui diz assim, ó, 46. E perseverando unânime todos os dias no templo, e partindo o pão em casa comia junto com alegria e singeleza. Louvava a Deus e caía na graça, e todo o povo, e todos os dias, acrescentava ao Senhor, ó, louvava a Deus e caindo na graça, e todo o povo, e todos os dias acrescentava ao Senhor a igreja, aquele que havia de ser salvo. Era acrescentado na igreja, aquele que seria salvo pelos apóstolos. Na igreja está falando. Não está falando em casa, irmãos. Os irmãos acompanham comigo. Atos capítulo 2. Atos 2, 46 e 47. Fala que eles perseveravam na doutrina e no partir do pão, na comunhão. É bem declarado. Olha lá, ó. No 46, ó. E perseverando unânime todo dia no templo, e partindo o pão em casa, comia junto com alegria e singeleza de coração, louvava a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aquele que seria de salvar, na igreja, que seria de salvar, era acrescentado na igreja. Fala da igreja, fala do templo,
Devemos estar unidos na igreja, irmãos, né? Reunidos, para poder apacentar a igreja de Deus. Aquela que o Espírito Santo resgatou com o seu próprio sangue, derramou sangue para comprar. Ou nós somos comprados através do sangue de Jesus, resgatado por preço de sangue. Aquela que o Espírito Santo resgatou com o seu próprio sangue, Atos 20, 28. Né? Então, devemos congregar. Se puder congregar, vamos congregar, irmãos. Vamos estar unidos, irmãos. Para que o fogo possa ter mais um aquecimento espiritual na nossa vida. Né? Muitas vezes o tição sozinho ela apaga. Mas um punhado de tição junto, ele se acende. Um aquece o outro. Né? E vamos dar continuidade a esse estudo, irmãos, irmãs e ouvintes, né? Vamos ver mais esse estudo, né? No templo a falar que nós precisamos, a igreja, precisamos da igreja, né? Aonde une o povo de Deus. Deus criou a igreja para, né, criar uma irmandade, para mostrar o amor. Deus criou a igreja, irmãos, para criar a irmandade, para demonstrar o amor. O amor ao seu próximo, da palavra, do coração, amar seu irmão, de coração. Então Deus criou a igreja, ali onde que reúne a irmandade, para pregar o amor de Cristo por nós. Aquele amor tão grande, né? Aqui no livro de Hebreus 10, 24, no livro de Hebreus 10, 24, vamos ver, a palavra diz que não devemos abandonar nossa igreja. Os irmãos abrem comigo aqui no livro de Hebreus, né? Hebreus 10, capítulo 10, versículo 24. A Bíblia diz que não devemos abandonar a igreja. Não devemos, irmão. Devemos estar sempre na igreja, né? Tem igreja, vamos estar lá, unidos, né? Procurar a igreja que anda, que bate com a Bíblia. A igreja que não engana as pessoas, não explora as pessoas, quer tirar dinheiro das pessoas, amor só o dinheiro, mas não tem amor às almas, né? Então nós devemos procurar estar numa igreja, mas procurar a igreja certa, né? Para nós congregar, né? Vamos ver, irmãos. Aqui no livro de Hebreus 10, 24, né? Vamos ver o que fala em Hebreus 10, 24. Acompanha comigo, irmãos. Aqui diz assim, irmãos. Eu vou no 23 para aumentar um pouquinho mais. Ó, Hebreus 10, 23, né? E vamos continuar para baixo. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. 24 agora. E consideremos nós uns aos outros, para nós estimularmos a caridade e a boa obra. Para nós estimular a caridade e a boa obra. Devemos estar todos juntos reunidos, né? Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestamos nós uns aos outros, e tanto mais quanto vede que se vai aproximando aquele dia. Viu, irmãos? Irmãos entendeu? Aqui, irmão, está acompanhando comigo? No 24, diz no 24 assim, ó. Hebreus 10, 24, ó, vamos falar que não devemos abandonar nossa igreja, ó. E consideremos nós uns aos outros, para nós estimularmos a caridade e as boas obras. Agora no 25, ó. Não deixamos a nossa congregação, como é costume de alguns, antes demonstramos nós uns aos outros, animamos uns aos outros, e também, mas quantos vede que se vai aproximando aquele dia. Irmãos, aqui diz, não devemos abandonar a nossa congregação, como muito tem feito. Quanto mais está aproximando a vida do Senhor Jesus, devemos estar reunidos na igreja, preparados na igreja, buscando a presença de Deus, para que quando Ele venha, encontre nós, trabalhando, adorando, louvando a Ele de coração, com boas obras, com amor,
com caridade e com alegria, né? Então devemos estar na igreja, irmãos. Devemos estar na igreja. Não vamos para cabeça de pessoa que fala que não precisa estar na igreja, não, né? Que aqui está falando, né? Não deixamos a nossa congregação, como é costume de alguns, antes a demonstrando nós uns aos outros, e também, mas quando vede que se vai aproximando o dia, está aproximando o dia da vinda do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, meu ouvinte, vamos buscar a presença de Deus, vamos buscar a presença do Pai, vamos estar reunidos em oração, em louvor, em cântico, aguardando a vinda do Senhor, que nesse mundo já não resta mais muita coisa, meus irmãos. Isto vai estar se findando, essas doenças, enfermidades. E a palavra de Deus que diz que é o começo. Vamos segurar na mão de Deus. Se você segurar na mão dele, você vai vencer, vai passar. Nada vai te acontecer. Se você confiar e tá seguro na mão dele. Andando como ele diz, pediu, né? Como ele nos pede. Adorando de coração, procurando andar certo, né? E adorar de maneira certa, não explorando as pessoas, não enganando as pessoas, mas buscando um coração puro, né? Então nós vemos, irmãos, que não devemos abandonar nossa congregação. Deus não quer ver nós sozinhos, né? Lá no livro de Salmos, que é em Salmo 68, né? Salmo 108, capítulo 6, fala, família é a igreja. A igreja é a casa da família. A igreja é uma família. Em Salmo 68 fala, né? 68, 6. Vamos ver juntos, irmãos? Salmo 68, 6, que fala da igreja também. Vamos juntos acompanhar essa pregação, irmãos, né? Salmo 68, capítulo 13, né? Vamos ver. 68, Salmo 68, versículo 6. Está aqui, irmãos. Salmo 68 e versículo 6. Capítulo 68 e versículo 6. Aqui diz assim, ó. Deus faz que o solitário viva em família. Olha só. Né? Aqui diz que Deus faz que o solitário viva em família. Muitas vezes a pessoa é sozinha. Mora numa casa sozinho. Mas Deus faz ele unir com a igreja. E ter uma família da igreja. Que a família verdadeira de Deus é a família da igreja. Vamos, acompanha comigo, irmão. Acompanha comigo esse Salmo 68. Capítulo 68, versículo 6, diz assim, ó. Vamos falar do 5, vamos começar no 5, ó. Salmo 68, né? Capítulo 68, versículo 5. Pai de órfão e juiz de viúva, e Deus no seu lugar santo. Olha só. Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aquele que estão presos em grilhões, mas o rebelde habita em terra seca. Irmão, viu? Faz que aqui diz assim, ele faz que o solitário é pessoa sozinho, viva em família. Por quê? Ele participa de uma igreja e lá, aquela igreja passa a ser a família dele. Que é a família de Deus. Deus quer todo reunido, não quer ninguém sozinho, né? Então é bem aqui no 68, né, 6, explica bem. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aquele que estão presos em erguilhões, mas o rebelde habita em terra seca. Aquele que procura a presença de Deus, Deus faz que ele vive em família, mesmo que ele seja sozinho, mas vai viver em família na igreja de Deus. Agora o rebelde, para ele é difícil, né?
não quer nada com Deus, né? Rebelde, não aceita a palavra, né? Deus, aí sofre, né? Sofre, né? Então vamos ver aqui que está falando, né? 1 Timóteo 3,15 fala da família de Deus. 1 Timóteo 3,15 fala da família de Deus também, né? Tá em primeiro, já leu lá em 1 Timóteo 3,15, né, irmãos? Que fala também da família de Deus. Então, a igreja, irmãos, a igreja é onde une a família de Deus. É onde reúne o povo de Deus ali na igreja, né? Olha lá, no livro de Efésios 2,19. Vamos ver lá, irmão? Efésios 2,19. Vou achar aqui, os irmãos acompanham comigo. Todo o campo é Efésios. Orientou. Nossa, gente, é marcado. Achei, irmãos. Achei aqui em Efésios, né? Vamos ver. Demorou um pouquinho, mas não achei, irmãos. Viu? Aqui no livro de Efésios, irmãos, 2,19, fala da família de Deus. Acompanha comigo, irmãos. Efésios, capítulo 2, versículo 19. Aqui diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos do santo e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, irmãos, concidadão da família de Deus, né? É chamado de cidadão da família de Deus, né? Aqui no livro de Efésios 2,19, né? Então é bem declarado lá. Assim que já não sois estrangeiro nem forasteiro, mas concidadãos, né, do santo e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e do profeta, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Quando ele diz para Pedro: tu és pedra, Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. Tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja, e a potestade do inferno prevalecerá contra ti. Pedro falando lá em Mateus 16 para Pedro, e aqui ele fala novamente. Aqui no livro de Efésios 2,19 ele fala da família de Deus. Ele diz assim, ó: assim que já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos do santo e da família de Deus. Porque antes os gentios, irmãos, era forasteiro, porque a salvação era só para os judeus, que tinha feito aquela concisão, né? Circuncisão, tinha que circuncidar, tinha circuncisado, não podia estar unido com os judeus, era só para os judeus. Mas através de Jesus Cristo, da pedra, né? Ele é a pedra da esquina, que os grandes religiosos tropeçou, não aceitou. A palavra de Deus diz assim, que Jesus veio para os seus. O Pai enviou, Deus vivo enviou Jesus para os seus, que eram os judeus, que era aquele povo que era religiosos, mas não aceitaram o Messias. Mas o gentio aceitou e passaram a ser chamado. Aí não era mais forasteiro gentio, mas era cidadão da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, da igreja de Deus, aquela qual Jesus fundou, para nós estar reunidos na igreja, buscando a presença de Deus, do Espírito Santo em nossa vida,
para nós ter força de vencer essa epidemia, meus irmãos, para ter força de vencer essas doenças, enfermidades, tanta coisa que encontra no mundo, tanto sofrimento, tanta tristeza, que não espera mais desse mundo, é só sofrimento. Mas nós estivermos unidos na casa de Deus, entregar o coração para Ele e andar nos caminhos da sua palavra, você tem uma proteção na sua vida e da sua família, será guardado através do Espírito Santo. Ele vai te proteger, vai te guardar, vai te guiar, né? Então diz aqui no 19, né? Está dizendo aqui, 19, Efésios 2,19, né? Que Cristo, através de Cristo, nós está reconciliado na igreja hoje de adoração, né? Se os irmãos voltar um pouquinho atrás aqui, ó, vai falar, ó, aqui no 11 vai falar dos gentios, né? Nesse mesmo livro de Efésios aqui fala os gentios, irmãos, né? Nós éramos gentios, nós não tínhamos direito na salvação, mas foi pela misericórdia do Pai, de Jesus, veio, mudou, transformou, veio colher, deu a chance do gentio também herdar a salvação e viver a vida eterna na presença do Pai. Os irmãos foram lá aqui, ó, no livro de Efésios 2, aqui, ó, diz assim, ó, os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Os gentios e os judeus são unidos a Deus através da cruz de Cristo, do sofrimento daquela cruz que Jesus teve, né? Portanto, lembrai vós, lá, ó, no 11, ó, aqui em Efésios, né, 2:11, portanto, lembrai vós de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne e chamado incircuncisão, pelo que na carne é chamado incircuncisão, feito pela mão do homem, que naquele tempo estava sem Cristo. Naquele tempo, antes de Cristo, irmãos, nós estávamos sem Cristo. No 12, ó, que naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Sem esperança de salvação, sem Deus no mundo. Antes de Jesus vir, mas Jesus veio e uniu o judeu com os gentios, né? Agora diz aqui, ó, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Nós estava longe de salvação, sem Deus, mas através do sangue de Cristo derramado naquela cruz, nós temos direito hoje da salvação na vida eterna, para sempre. E ter uma vida melhor aqui na terra, nessa terra cheia de problemas, mas você pode ter uma vida melhor se estiver com Ele. E depois vida eterna, quando Ele vir buscar a sua igreja, buscar o seu povo, aquele que clama pelo seu nome. Ele não fala da placa de igreja a buscar, não, ele fala de buscar um povo que clama pelo seu nome, né, irmãos? E dando continuidade, porque Ele é a nossa paz, a qual ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, ele desmanchou aquela parede. Tinha uma separação no Velho Mandamento, né? Na lei mosaica. Cristo veio e houve a modificação na lei, naquela lei mosaica, né? Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei, é bem declarado, ó, aqui no 15, ó, falando da lei, né? Aqui em Efésios 2:15, e na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um povo, um novo homem, dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliasse ambos com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade, e vindo ele evangelizou a paz a vós que estava longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos
temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Agora fala lá no 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de Jesus Cristo, e a principal pedra da esquina, do apóstolo e profeta de Jesus Cristo, que é a principal pedra da esquina, o qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Vós, meu irmão, minha irmã e ouvinte, que abre o coração, você ter unido com a igreja, sendo batizado no fundamento dos apóstolos, você é um templo santo edificado para a morada do Espírito Santo na sua vida, no seu coração. Por isso, meu irmão, minha irmã, devemos cuidar do templo de Deus. Esse templo que você tem, que é você, o templo de Deus, edificado para a morada do Espírito na sua vida. Cuide desse templo. Não coloca nada imundo nesse templo. Não coloca nada que desagrada a Deus, mas coloca coisa boa no templo. Cuida dele, do templo de Deus, que é você. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Se você cuidar do templo, ele vai cuidar de você. Ele vai te livrar você dessa enfermidade. Ele vai te guardar em todo lugar onde você estiver. É que eu te digo nessa noite, meu irmão e minha irmã, e meu ouvinte que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador na sua vida, aceita Ele, deixa Ele entrar na sua vida, receba o batismo em nome do Senhor Jesus, receba o batismo do corpo como fez Pedro. Lá em Atos 2, Pedro diz: arrependei vós, a cada um de vós, arrependeis e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro falando, para perdão do vosso pecado, receberei o dom do Espírito Santo. E esta palavra digo para vós e para todo quanto o Senhor nos chamar. E apartai vós dessa geração perversa. Pedro falando, cheio do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Pedro estava cheio do Espírito Santo. Então, Pedro diz, cada um de vós, arrependei do vosso pecado e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Receba o dom do Espírito Santo. E eu digo para vós, meu ouvinte, está ouvindo essa palavra nessa noite, faça isso. Arrependa dos seus pecados. Arrependa daquilo que você fez, que você fez errado. Deixe de fazer, está fazendo errado. Se você sente que está errado, está fazendo, não faça. Pede perdão ao Pai. E aceita Ele como seu Salvador na sua vida. Receba a unção, o batismo. Não, Senhor Jesus. A sua vida vai mudar. Você vai ser um novo homem na presença de Deus. O seu lar vai mudar. A paz vai reinar sobre a sua vida. É que eu te digo nessa noite. É que eu te digo, em nome do Senhor Jesus. Receba a unção do Espírito Santo na sua vida, no seu coração, no seu lar, na sua família e aonde você estiver. Né? Como diz em Efésios, a família de Deus, edificada sobre o fundamento dos apóstolos, a igreja primitiva, a igreja verdadeira, a igreja de Deus. Viu? Em nome de Jesus, eu desejo tudo de bom para você essa noite, meu irmão, minha irmã e meu ouvinte. Desejo o melhor para você. Que Deus pode te guardar e te abençoar e te fortalecer e abrir cada vez mais sua mente espiritual para que você veja através do Espírito Santo, você consiga ver e enxergar. Viu? Que você consiga enxergar através do Espírito. Não é como o olho aberto enxergar nós estamos vendo, não. Crer naquilo que nós não vemos. Aquilo que você não vê é o que vai permanecer para sempre. Porque tudo que você está vendo, tudo isso que você enxerga, tem um dia de final. A palavra de Deus diz assim lá no livro de Pedro: essa terra que hoje nós estamos vendo, enxergando, contemplando, essa terra é um tesouro aguardado para o fogo interno,
na vinda do Senhor Jesus, na vinda ele vai arrebatar aquele que clama, busca pelo seu nome, e essa terra vai entrar em tribulação. Na vinda do nosso Deus, essa terra será eliminada, e um novo céu, uma nova terra vai descer do céu, uma nova Jerusalém, meu irmão, minha irmã, e meu ouvinte, está ouvindo essa palavra. Um novo céu, nova terra, como diz João. Ele viu um novo céu, nova terra, que vai descer a Nova Jerusalém. Porque essa terra já não vai existir mais, nem o sol, nem os mares, mas o novo céu, a nova terra vai descer para abrigar o seu povo, aquele que clama pelo seu nome, onde vai ter mais sofrimento, não vai ter mais choro, nem tristeza. Que importância, meu ouvinte, servir a Deus. Que importante é servir a Deus, meu irmão, minha irmã, e adorar de maneira certa, né? Adorar somente a Ele, de coração. Adorar em espírito. Não se vê algo para adorar, mas sente o teu espírito adorando a Ele. Porque a palavra de Deus diz assim: o verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. O verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. Você já adorando em espírito, você não vai enxergar, mas você vai sentir o Espírito Santo na sua vida. Vai sentir na sua vida o Espírito Santo. E vai revelar para você, nos teus sonhos, nas suas visões, e vai mostrar. E você vai sentir a presença dele na sua vida. E trabalhando na sua vida de maneira, aquilo que você não tem força hoje para conseguir sair fora, de vício, de droga, tanta coisa, você não consegue sair fora, mas através dele você vai vencer tudo isso e vai ser liberto de tudo. É que eu te digo nessa noite, o nosso irmão Vitor te disse, o irmão Vitor falando aqui nessa noite para você, meu ouvinte, e meu irmão, minha irmã. Eu não sou teólogo, não tenho teologia, não tenho estudo. A única coisa que eu procuro pedir a Deus para me ensinar, que o Espírito Santo venha me ensinar, para me transmitir para você essa palavra. A palavra de Deus diz que quando Jesus escolheu Pedro, Pedro era indouto, Pedro não tinha estudo, mas Jesus escolheu ele para cuidar da igreja de Deus. Não para ser mais que ninguém, para ser irmãos. Os apóstolos eram todos irmãos, não tinha título. Não tinha título, Senhor fulano de tal, não. Lá não tinha título, era irmão Paulo, irmão Pedro, irmão Tiago, todos irmãos, ninguém era mais que o outro. Jesus disse: aquele que quer ser grande, será pequeno, e aquele que é pequeno será grande. Aquele que exalta será humilhado, mas aquele que humilha será exaltado. Então devemos ser tudo iguais, tudo do mesmo nível, ninguém ser mais que ninguém. O único que pode ser grande é só Jesus Cristo, só Ele. Nós somos irmãos. Eu te digo nessa noite, meu ouvinte e meus irmãos, vocês são meus irmãos em Cristo Jesus. E desejo de coração para vocês, que vocês conheçam, você que não aceitou o batismo ainda, não tem esse conhecimento, venha aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Deixe Ele entrar na sua vida. Se você tem vontade de batizar, nós possamos te batizar você, invocar o nome do Senhor Jesus. Você fazer parte da igreja primitiva. Você pode ser batizado, receber a unção do Espírito Santo na sua vida, no seu caminho, onde você estiver. Basta você crer e confiar e abrir seu coração para Jesus, que vai te abençoar. E nessa noite, eu te digo, se você crer de coração, se você estiver doente, você vai receber a cura. Não sei o que está passando na sua vida, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas o Deus que eu prego, o Deus que estou anunciando agora, Ele está vendo tudo a sua vida como é que está. Então, dá um passo para Jesus, estende a mão para Ele pegar na sua mão e te guiar. Deixe Ele te guiar. Que não adianta você ficar reclamando, falando para as pessoas, clamando, mas fale com Ele, pede a Ele, clama a Ele. Ele diz assim: clama a mim, responderei-te eis, coisa grande e coisa nova. E Ele tem para você, meu irmão, minha irmã, coisa grande e coisa nova, que o homem não pode entender,
mas é bênção para a sua vida. E você também é ouvinte. Se você crer e clamar a Ele de coração e crer e aceitar Ele na sua vida, algo maravilhoso vai acontecer na sua vida, né? Se você está doente, você será curado. O que tiver na sua vida acontecer, vai melhorar, vai mudar, em nome de Jesus. Te desejo muita felicidade, muita alegria, para o seu coração, para a sua vida, para a sua família. Receba a unção do Espírito Santo nessa noite. É o que te desejo, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã e meu ouvinte, que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Amém, Senhor. Amém.